Fala galerinha, aqui é o professor Marcos Ataíde de História e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de Brasil Colônia. Então, nós vimos com o professor Michel Chermon que nesse período de 300 anos da nossa história de Brasil Colônia, nós temos a sociedade caracterizada como agroexportadora, monocultora e também escravista. Então, nós dividimos esse conteúdo de Brasil Colônia em duas, né? O conteúdo de história pré-colonial e história colonial. No período pré-colonial, nós vamos chamá-lo assim porque não vai ter ocupação no Brasil. Nesse período, nós vamos ter como característica o escambo e a extração do pau-brasil, né, que muita gente sabe, que a gente aprende na escola, que servia basicamente como um produto de tintura da indústria têxtil, né, muito valorizado ali em Portugal e na Europa. Então vai haver uma necessidade de ocupar essas terras, tendo em vista que outros países vão ficar interessados ao que nós temos de Brasil naquela época. Então nós vamos ter várias invasões de franceses, ingleses e principalmente holandeses, né? Então essa terra vai ter uma necessidade de ser ocupada. Para isso vai ter aí as capitanias hereditárias, né? Então o principal produto vai ser a cana-de-açúcar. A capital do Brasil nesse período vai ser Salvador e nós vamos ter como grande característica a economia de plantation. E esse sistema de plantation vai ter como características os grandes latifúndios e a mão de obra escrava. O que nos interessa pela aula de hoje é o período de mineração do Brasil no período colonial. Então nós vamos ter a crise do açúcar no Brasil e a coroa portuguesa ela vai financiar, incentivar expedições perante o Brasil afora. E essas expedições vão ser concluídas através do bandeirante, os bandeirantismo. Né? Então, esses bandeirantes vão procurar novas riquezas do Brasil e vão encontrar ouro, né, na região que nós chamamos de Minas Gerais hoje. Então a notícia da descoberta desse ouro no Brasil vai atrair muita gente afora, do Brasil e do mundo afora. Então muita gente vai vir para o Brasil, né? E isso vai gerar um conflito que a gente vai chamar de Guerra das Emboabas, né? Ou seja, uma guerra entre os bandeirantes e essas pessoas que vieram, né, com interesse nesse ouro. Emboabas é um termo utilizado na época para definir forasteiros. Então, através dessa guerra dos Emboabas, isso é muito importante, porque foi através dela que a gente vai colocar um marco, onde a coroa portuguesa ela vai querer ter o maior controle dessa região onde vai ter bastante ouro, dessa região de Minas. Então, com a descoberta de ouro nessa região, houve uma necessidade de transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque ficaria mais próxima da onde existe a riqueza, da onde existe o ouro. Mas aí vocês me perguntam, mas por que essa capital não foi transferida para Minas Gerais? Porque era também necessário ter essa capital fosse também no litoral, uma região litorânea. Então Rio de Janeiro foi escolhida para ser a nova capital do Brasil. Além da mudança de capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, nós vamos ter a criação de novos impostos pela coroa portuguesa. Isso para ela manter o lucro, para ela aumentar o seu lucro perante essa atividade. Entre esses impostos, os mais importantes são o quinto, a captação e a derrama. Antes de falar dos impostos em si, é interessante falar sobre as casas de fundição. O que são essas casas de fundição? Bom, a coroa descobriu que havia muito contrabando nessa época, né? Existia um contrabando muito grande. As pessoas traficavam pó de ouro dentro de santos, por isso a expressão santo de pau oco, ou no pelo das mulas, ou até nos cabelos dos escravos. Então havia muito contrabando. E para controlar esse contrabando, houve a criação dessa casa de fundição. O que é? É justamente como o nome diz, é a questão de fundir o ouro, transformar o ouro em barra. Né? Eram nessas casas de fundição que eram cobrados o imposto chamado quinto, ou seja, aquele ouro extraído das minas eram transformados em barra, então um quinto do seu lucro era levado para Portugal, ou seja, 20% do seu ouro era levado para Portugal, mostrando o quanto Portugal lucrava com essas atividades. Além do quinto, nós vamos ter um novo imposto criado por Portugal, que é a captação. Captação vem de cabeça, né? Lembra aí da renda per capita, ou seja, quanto mais escravos você tinha trabalhando na mina, mais imposto você pagava. E um imposto extremamente importante
vai ser a derrama. Mas, professor, por que esse imposto é muito importante? Porque é o seguinte, apesar de você ter que doar 20% daquilo de ouro que você conseguir extrair, né, existiam metas a ser batidas. Existia um mínimo que você poderia entregar para Portugal. Por exemplo, o mínimo de meta que você poderia extrair seriam, vamos dizer, 100 barras de ouro, né? Então, você teria que doar 20%, ou seja, 20 barras de ouro. Se você conseguisse extrair apenas 90 barras de ouro, você não atingiu a meta, né? Então, você estaria devendo a Portugal. Então, Portugal, esse posto com a derrama era um posto extremamente autoritário. Eles invadiam casas, eles tiravam, roubavam móveis, roubavam dinheiro, roubavam bens dessa população que não conseguia bater sua meta e gerava bastante indignação. Era um imposto extremamente autoritário. E é através desse autoritarismo, né, que vai decorrer várias revoltas, vai haver um desgaste tanto da relação entre metrópole e colônia, né? E não só isso, vai ter também a questão, vai surgir aí novos pensamentos, como a questão do iluminismo. O iluminismo está, né, se difundindo na Europa. Nós vamos ter o governo de Pombal, né? Então vai surgir aí novas revoltas, como a Confidência Mineira e também a Conjuração Baiana. Vamos falar um pouco desse período pombalino. E quem era Marquês de Pombal? Marquês de Pombal era o primeiro-ministro do rei Dom José I. Ele vai reformular algumas regras no Brasil no século XVIII, tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Portugal ele era conhecido como déspota esclarecido. Bom, essa questão de déspota esclarecido vai gerar um debate que a gente não vai aprofundar aqui, né? Alguns historiadores dizem que sim, outros que não, até porque déspota esclarecido era um termo atribuído apenas a reis, né? Mas lá em Portugal ele era conhecido como déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É alguém que governa pelos princípios iluministas, mas que concorda com o absolutismo. Então aqui no Brasil ele vai promover algumas reformas, como dar o fim nas capitanias hereditárias. Ele também vai promover a expulsão dos jesuítas. Bom, o Marquês de Pombal era incomodado com a influência que os jesuítas tinham aqui no Brasil, como a questão da catequização e da educação dos povos nativos, né? Ele vai perceber que os jesuítas vão ter uma influência muito grande, não só nisso, mas também politicamente. Então ele vai promover a expulsão desses jesuítas. E por consequência, ele vai também decretar o fim da escravidão indígena. Os indígenas estavam na mão, era o controle dos jesuítas. Então ele vai promover esse fim da escravidão indígena e vai transformar os indígenas em súditos de Portugal. Ou seja, os indígenas serão livres, porém vão pagar imposto normalmente. Pombal também vai investir na educação, ele vai criar as companhias de comércio, né, vai criar monopólios de comércio em algumas regiões, como a região do Grão-Pará, Maranhão e Pernambuco. E ele vai promover também um maior controle fiscal da mineração. Lembrando que, lembra da derrama? A derrama vai ser feita no governo do Pombal. Ele também vai ser o responsável pela mudança da capital do Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro. Não foi Dom João VI, como muita gente pensa, mas sim Pombal. E com a morte de Dom José I, quem vai assumir aí vai ser a Dona Maria I. E ela não vai gostar muito dessas medidas de Marquês de Pombal e vai acabar tirando ele de foco e vai começar a colocar medidas mais conservadoras para Portugal, como por exemplo a reaproximação de Portugal com a Inglaterra. Pombal ele fez o contrário. Pombal ele não queria essa aproximação, ele queria ser cada vez mais independente da Inglaterra. E a Dona Maria não, ela começou a reaproximar Portugal com a Inglaterra, com os ingleses. E é também nesse período, em 1750, que nós vamos ter o Tratado de Madrid, ou seja, nós vai ter um alargamento do território espacial do Brasil, que antes era definido pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Madrid vai alargar esse território brasileiro, muito aderente também por causa dos bandeirantes, né, que entravam território adentro, a questão dos jesuítas também, da pecuária. Então o território brasileiro ele vai dar uma alargada muito próximo do que a gente conhece hoje como território brasileiro. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham
tenham entendido. Espero que essa aula tenha acrescentado algo para vocês. E é isso, muito obrigado e fui!